O Palmeiras entrou da justiça contra o Flamengo. O clima esquentou entre jornalista Mauro César e Pilhaldo por causa do Flamengo e Palmeiras. Abel Ferreira deu declaração sobre o Flamengo e deixou muita gente espantado. Essas e outras, pessoal, você vai acompanhar agora aqui no canal Fla News. Então, eu peço aí, quem não for inscrito, né, se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo e também deixa aquele hype, né, para deixar o vídeo com mais alcance e assim você está fortalecendo o canal. Pois é, pessoal, o Flamengo aí numa semana decisiva, né, uma semana aí que a gente sabe que pode ser decidido o Campeonato Brasileiro, né? O elenco do Flamengo se preparando lá no CT, né, no Ninho do Urubu, para enfrentar o Botafogo, jogo decisivo, jogo que eu sempre digo para mim é mais importante do que o jogo do Palmeiras. Como assim? Geralmente o Flamengo sempre tem ganhado contra o Palmeiras, principalmente jogando aqui no Maracanã. Então, sem sombra de dúvida, esse jogo do Botafogo, para mim, é mais importante. Eu acho que o torcedor também tem isso na cabeça. O Flamengo nem sempre vai bem lá contra o Botafogo, né? Jogando no Newton Santos. Mas a gente espera que dessa vez aí o Flamengo vá bem. Teve uma semana aí de preparação, 10 dias, né? A gente espera que não seja como antes, né? Geralmente, quando o Flamengo tinha essas paradas aí, geralmente o Flamengo voltava pior, perdendo jogos, jogando mal. Dessa vez a gente espera que seja o contrário, né? Saiu aí uma provável escalação do Flamengo que tem gerado muita discussão, né? Felipe Luiz estuda uma escalação principalmente mais física, né, para esse confronto aí contra o Botafogo, né? A formação seria com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na defesa, Saul, Arrascaeta, Jorginho no meio campo, né? Carrascal, Samuel Lina, e aí vem a questão. Não se discute em nenhum momento a possibilidade de Pedro jogar. As duas possibilidades é Bruno Henrique ou Gonzalo Plata. Quer dizer, nesse momento, Bruno Henrique e Gonzalo Plata à frente de Pedro, né? Pedro, nesse momento, é a terceira opção. Pelo menos para essa situação, pessoal. Volto a lembrar sempre, né? Felipe Luiz sempre diz que ele escala o jogo pensando no seu adversário. O que vai ser melhor para o Flamengo naquele confronto. Para ele contra esse Botafogo aí, a dúvida é entre Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Pedro não se é simplesmente nem lembrado, né? Nem cogitado, como a gente diz. Não é uma pena, né? Eu acho que, ok, tá com um ponto de interrogação, Bruno Henrique ou Pedro, Pedro ou Gonzalo Plata, mas Pedro não é nem lembrado, né? Vale ressaltar que Pedro não tem jogado, até porque no jogo contra o Bahia, ele jogou o quê? 13 minutos, né? Acho que ele sequer pegou na bola. Porque a partir do momento da expulsão de Danilo, Pedro foi substituído. Infelizmente, não jogou, né? Mas tomara, né? Tomara que essa escalação aí dê certo e que o Flamengo vença. O Flamengo, pessoal, esse jogo é importantíssimo. Importantíssimo. Se o Flamengo vencer esse jogo, me atrevo a dizer que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Viu? Tomara, né? Pois é, mas sempre lembrando, pessoal, Felipe Luiz treinou várias opções para esse confronto, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque se fala muito, né? Samuel Lino, Bruno Henrique e Carrascal, mas vale ressaltar que também quem já está treinando com o grupo, né? Eric Pulgar, né? Poderia ter o retorno de Eric Pulgar. Com isso, adiantava Saul, inclusive sobre Saul, né? Como é que tá a situação, né? De Pedro e Saul, principalmente Saul, né? Saul sofreu um problemazinho no tornozelo, né? Mas se recuperou, já pode jogar, né? Já está apto a jogar, treinando com o grupo normalmente, né? E a questão de Pedro aí é banco, né? Mas é como eu disse, Saul hoje para mim é titular absoluta, né? E Pulgar, pessoal, acho que o Pulgar retorno aos poucos, né? Não pode chegar e colocar o jogador já para jogar, né? Até porque tem várias na posição ali, né? Para lembrar que Pulgar tá 3 meses, né? Sem jogar. Vem treinando com o grupo, né? Mas você sabe, né? Treinamento é treinamento, jogo é jogo. E principalmente um jogo desse aí que vai ser pegado, vai ser decisivo, né?
O Botafogo vai tentar, de todas as formas, tirar, né, podemos dizer assim, proveito da situação, né? Que situação? De jogar em casa, né, pessoal? E dele saber que o Flamengo tá precisando da vitória, dele saber que o Flamengo precisa ganhar esse jogo, né? Então, sem sombra de dúvida, o Botafogo vai dificultar, vai ser um jogo pegado. A gente espera que o árbitro não atrapalhe, né? E geralmente os árbitros a favor do Flamengo atrapalham, né? Quanto tem outros clubes aí que são beneficiados, são ajudados, no Flamengo a situação é inversa. Geralmente os clubes, geralmente os árbitros atrapalham. Mas é isso aí, um jogo decisivo. Se o Flamengo ganhar, tá na briga sim pelo Campeonato Brasileiro ainda. Apesar que tem muitos jornalistas, e principalmente os paulistas, achando que o Flamengo já tá fora. Torcedor palmeirense achando que o Flamengo já era, né? Achando que já pode ser campeão aí na quarta-feira, né? O Flamengo perder para o Botafogo e eles ganhar do Bragantino. Eles colocam 6 pontos na frente e eles acham que já vão ser campeão. Calma, pessoal. Calma que tem muita coisa ainda para chegar. Falta 12 jogos. Pois é, e depois desse jogo, né, dessa última rodada, inclusive, que o Palmeiras teve um jogo atrasado, né? Saiu aí uma análise, né? Do percentual de cada clube em referente a ganhar o título, né? Depois do jogo atrasado que o Palmeiras tinha, ele venceu, né? Subiu a possibilidade para 70%. Talvez os palmeirenses estejam se apegando a isso, pessoal. Flamengo com 23% e o Cruzeiro com 6%. Pessoal, eu não me apego a isso. Eu não me apego. Isso aí pode mudar de repente. Como assim? Vou te explicar. Se o Flamengo vencer o Botafogo e o Palmeiras ou empatar ou perder para o Bragantino, já muda completamente. Então, esses números aí para mim não valem de nada. Ok? Realmente nesse momento eu acho que todo torcedor sabe. O Palmeiras está levando vantagem. O Palmeiras nesse momento tem vantagem. E outra coisa. Se o Flamengo estivesse jogando bem, pessoal, a gente estava até mais animado. Eu sou bem realista, né? Mas o Flamengo precisa mostrar resultado nesse jogo do Botafogo. O Flamengo nos últimos 5 jogos não vem jogando nada. Não vem desempenhando nada. Ok, venceu o jogo do Corinthians, venceu, mas mais pela vontade, né? Pela parte do individualista dos jogadores. Mas não pela qualidade do time, não porque o time jogou bem. Não. Ganhou porque ganhou, mas não vem jogando bem. Caiu de rendimento na hora que não podia cair. Por isso que eu acho que essa parada aí para o Flamengo, pessoal, foi importante demais. Essa parada para o Flamengo tem tudo aí para o Flamengo. Primeiro, que muitos dizem que foi a parte física, né, que contou, vem atrapalhando o Flamengo. Teve 10 dias de treinos, recuperar a parte física, recuperar alguns jogadores que não vinham bem. E agora é a hora de crescer na competição, né? É a hora de aqueles jogadores que chegaram para decidir, realmente decidir, né? Samuel Lino, Jorginho, Saul. Claro, não tirar as responsabilidades dos outros, de Arrascaeta, não, pelo contrário. Mas eu acho que é a hora dos jogadores agora entender que é a hora de crescer. Tudo se passa a partir de agora, né? Se o Flamengo vencer o Botafogo, o Flamengo é grande favorito a ganhar todas as competições. E principalmente, pessoal, não só vencer, jogar bem. E às vezes você vence, mas não convence. E o torcedor do Flamengo é aqui. Tem que vencer e convencer. E falando de desempenho, né? PC Guzmão fez uma análise, né? Sobre o desempenho de Felipe Luiz no Flamengo, né? Inclusive, ele foi professor de Felipe Luiz lá nos cursos da CBF. Fez vários elogios a Felipe Luiz, né? Ao início da sua trajetória. Principalmente sobre conhecimento de futebol. Pessoal, isso aí a gente não tem nem um pouco de dúvida. Felipe Luiz, para mim, vai ser um dos maiores treinadores dessa nova geração aqui no Brasil. Como eu sempre digo, ele vai errar, vai acertar, tá no início. Ele tem privilégios de estar no Flamengo, porque na hora que ele erra, passa despercebido. Como assim? Por exemplo, hoje quem é que merece uma vaga para ser titular? Se você for dizer, você só tem uma camisa para dar, a jogar titular. Pedro ou Bruno Henrique? Eu garanto que 90%, deixa aqui sua opinião nos comentários, eu garanto que 90% vai colocar Pedro. Pois é, todos querem Pedro, mas ele vai e coloca Bruno Henrique. É um erro, mas vai lá. A qualidade é tão inferior assim? Não. São muito próximos nesse momento, né? Aí Bruno Henrique entra, decide o jogo.
Foi um erro, mas é como eu disse, ele tá no Flamengo. Mesmo às vezes ele errando, ele vai acertar. É isso que eu quero dizer, tá entendendo? Então, sem sombra de dúvida, é um grande treinador. Eu acho que ele tá no clube certo, né? Nesse momento que ele vai errar, mas às vezes vai até passar despercebido. Foi um ex-jogador que viveu sua carreira toda na Europa. Sabe como é que funciona o futebol. Aprendeu com pessoas qualificadas, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que ele vai ser um grande treinador. Isso aí eu não tenho nenhum pico de dúvida, né? Esperar que ele comece a botar esse time para jogar. E vamos ser realistas. Tá precisando, né, pessoal? Pessoal, é um assunto que tem ganhado repercussão, né? Nos últimos dias aí, a venda desse jogo do Flamengo Sport, que o Sport vendeu o mando de campo, né? Inclusive, o Flamengo, né? Campeão brasileiro de 1987, né? A justiça negou um pedido do Flamengo e reafirmou o Sport como campeão brasileiro de 87, né? Pelo incrível que pareça. E o São Paulo como o dono da Taça das Bolinhas. A decisão judicial ressalta que o assunto já foi encerrado. Para o flamenguista também já foi encerrado, né? Flamengo campeão. Cada cara tem sua opinião. Para mim, o Flamengo foi campeão. Não tinha cabimento, né? Um módulo decidir com outro módulo. É a mesma coisa de... vamos lá, o Flamengo ou o Palmeiras ser campeão brasileiro e decidir com um clube que vem lá da segunda divisão para ver quem é campeão. Pessoal, isso aí eu acho que é uma discussão que a gente trouxe aqui no canal porque tem a ver com o esporte, né? Que a gente vai falar. Mas é uma questão que, para mim, isso aí está encerrado. O Flamengo é campeão, sim, de 1987. Como eu disse, torcedor aí se manifestando nas redes sociais, protestando que não vai para o jogo contra o Flamengo, que o esporte tem que voltar o mando de campo para a Ilha do Retiro. Pessoal, eu acho que vamos ser bem realistas. Hoje o Sport está na segunda divisão. Hoje o Sport está na segunda divisão. É um clube que necessita e precisa de dinheiro, né? É um clube que tem por necessidade a arrecadação. Isso é um fato, né? Inclusive eu trouxe no vídeo de ontem esse assunto aqui, né? O Sport, eu acho que todo mundo sabe que o Sport é um clube do Nordeste, né? A Ilha do Retiro é um clube que muitos realmente sabem que jogando lá é complicado. Jogar na Ilha do Retiro é complicado. Mas vamos lá. Sua maior arrecadação em bilheteria foi 1,7 milhões. Vou voltar a dizer. 1,7 milhões. A maior arrecadação de todos os tempos, né? Quer dizer, o Sport vendeu o seu mando de campo por 3 milhões. E outra coisa, pessoal, não tem como voltar mais atrás. Contrato assinado, vazou documentos aí, que o contrato foi assinado em julho. Então, para o Sport sair dessa situação e querer voltar seu mando de campo, ele vai ter um prejuízo aí, ter quebrar um contrato de 600 mil reais. Então esqueça isso. O jogo vai ser na Arena Pernambuco. O Sport vai ganhar muita grana, 3 milhões, vai ser a maior arrecadação de todos os tempos. Né? Isso aí, pessoal, é simplesmente efeito Flamengo, né? Isso aí, o Flamengo deveria usar isso aí para mostrar para Leila Pereira, né? Às vezes Leila Pereira não tem noção. A verdade é essa, né? Leila Pereira é aquela mulher que ela só quer para si, que inclusive a gente vai falar daqui a pouco sobre essa situação do Palmeiras e Flamengo, justiça e tudo mais, né? Pois é, né? Eu sei que 3 milhões, você acha pouco para o Sport? Vamos ser bem realistas, não é pouco, né, pessoal? É muita grana, né? Muita grana. O Sport vendeu, não tem como voltar mais atrás. Se for voltar atrás, vai ter que pagar 600 mil reais ao comprador do jogo, né, do mando de campo. Eu acho que para o Sport foi uma vantagem, pessoal. O Sport já está na segunda divisão. Esse jogo aí não vai fazer a mínima diferença. Tá precisando de dinheiro e ver uma grana dessa entrar nos seus cofres, sem sombra de dúvida, é muita grana, né? Aí eu pergunto, cadê Leila Pereira? Isso aí é efeito Flamengo, pessoal. Isso aí é efeito Flamengo, né? Porque foi que o Sport não vendeu seu jogo contra o Palmeiras? Ok, não, porque o jogo do Palmeiras foi no início. Não, pessoal, é porque não tem procura. Porque não tem público para assistir. Simplesmente isso. Claro, cada um tem a sua opinião, né? Cada um acha, como a mesma Leila fala, né? Cada um só olha para o seu big, né? E eu concordo. Isso aí, claro, ela não diz isso, né? Ela apenas tem isso na cabeça. O discurso dela é totalmente diferente, né? Ela diz que
Todos têm que ser em prol do futebol brasileiro, mas quando para ela pensa outra coisa totalmente diferente. E sobre a questão aí, né? Disputa judicial com o Palmeiras, né? O Palmeiras que entrou na justiça, né? Contra o Flamengo, para tentar derrubar a liminar que o Flamengo conseguiu, né? Para bloquear ali 30% da audiência, né? Referente ao contrato com a Libra, né? O Flamengo acredita que não será derrubada, né? Que a liminar será mantida, mas o Palmeiras está tentando de todas as formas, pessoal, de todas as formas, né? Uma coisa que eu vi recente aí, né? Jornalistas falando que não entende por que o Palmeiras está tomando as dores da Libra. Por que será que o Palmeiras está tomando as dores da Libra? Será que é o Palmeiras ou será que é Leila, né? Só que os torcedores palmeirenses já começou a entender isso, né? Inclusive a mídia discute, né? Parece que a Leila quer estar sempre no foco, né? Parece que a Leila quer audiência. Ela sabe que estando brigando com o Flamengo, ela vai estar em evidência, né? Inclusive eu vi jornalista criticando, né? Que ela, eu acho que ela tá mais do que errada. Tá mesmo, pessoal. O Flamengo tá brigando com a Libra, nada com o Palmeiras. O Flamengo entrou na justiça com a Libra por direito e razão. Contrato com vários erros graves. 40% para dividir igual para todo mundo. Ok, o Flamengo concorda, tá ok. 30% por performance. Ok, o Flamengo concorda. E 30% por audiência. Ok, o Flamengo concorda por audiência. Mas, peraí, quais são os critérios dessa audiência? De onde vem essa audiência? Quais foram os critérios para o Flamengo ganhar esse valor que está ganhando justamente nesse critério? Que o Flamengo está ganhando igual a Fluminense, a Palmeiras, a Botafogo. Que critérios são esses? Se o Flamengo tem mais PPV, se o Flamengo leva mais público ao estádio, se o Flamengo tem mais audiência na TV. Quais são esses critérios? Como foi que chegou a esses critérios? É isso que o Flamengo está rebatendo e é isso que Leila Pereira não quer assumir. Ela não quer assumir que o Flamengo tem mais audiência. Quer dizer, ela até assumiu antes do Palmeiras, antes dela ser a presidente do Palmeiras, né? Recentemente ela deu uma declaração, recentemente não, recentemente recuperaram a gravação dela aí, onde ela dizia porque o Palmeiras ia fazer uma homenagem, né, ao seu antigo patrocínio Parmalat na época, botar estampar, né, na camisa. Ela disse, se fizer isso aí, eu vou deixar o Palmeiras e vou para o Flamengo. Lá tem mais audiência, tem mais visibilidade. Então ela assumiu, né? Então ela mesma assumiu. Acho que o Flamengo deveria até pegar isso aí, né, para mostrar a Leila. Olha, Leila, isso aqui foi há anos atrás, você disse isso aí. Quer dizer, você mudou de ideia, né? Mas claro, pessoal, ela não mudou de ideia. Ela sabe que o Flamengo tem mais audiência. Ela sabe que o Flamengo leva mais gente ao estádio. Ela sabe que o Flamengo tem 37,8% de PPV. O segundo colocado tem 13%. E olha que não é nem o Palmeiras, é o Corinthians. Viu? Então, pessoal, no fundo, ela sabe de tudo. Ela é uma mulher esperta, ela é uma mulher inteligente. Ela sabe de tudo. Só que ela tá fazendo o quê? É em prol do futebol? Não, é em prol dela. Dela que eu digo a instituição Palmeiras, né? Tá ganhando do mesmo tanto do Flamengo, não tiraram nada, né? O Flamengo perdeu 103 milhões para o Flamengo, prejuízo gigantesco, né? Aí eu faço uma pergunta. E se fosse o Palmeiras, se tivesse tirado? Será que ela estava nessa briga toda? Tava não, pessoal. Ela não estava em briga para defender o futebol brasileiro. Pelo contrário, ela estava na briga para tentar recuperar o dinheiro perdido, né? Coisa que ela não fez, já que ela tá em... Ela defende o futebol brasileiro, porque quando terminou o jogo São Paulo e Palmeiras, ela não veio a público para criticar os árbitros. Ela não fez isso, né? Pelo contrário, você sabe o que ela fez, né? Ela veio a público, quer dizer, lá no estádio mesmo ela gravou um vídeo fazendo chacota. Fazendo chacota, mandando daqueles que acham que ela quer o bem do futebol brasileiro. Isso aí, inclusive, gerou bastante discussões entre os outros torcedores, né? Ficaram ali, né? Será que essa realmente é aquela que diz que vai defender o futebol brasileiro? Pois é, essa daí é aquela que vocês dizem isso, né? Tanto bate nessa tecla que Leila Pereira é a salvadora da pátria. Pessoal, não é. Tem que botar isso na cabeça que ela não é, né?
Pessoal, o jornalista Pilhado e Mauro César, né? Soltaram o verbo, tiveram discussão em programa ao vivo lá na Jovem Pan, né? Segundo o Pilhado, né, Tiago Asmar, né, apresentador do programa, né, ele afirma que o Palmeiras demonstra, né, mais entrega e vontade superior em campo, né, quando se compara ao Flamengo, né. Para ele o Flamengo parece frio, né. Ok, em algumas situações eu até concordo, né. Já Mauro César discordou completamente, né. Ele acha que o Palmeiras também tem dessas. Inclusive citou o jogo aí do Bahia, né? Onde o Palmeiras perdeu para o Bahia. Não citou aí que não pode ter comparação a polêmica vitória sobre o São Paulo, né? Que todo mundo sabe que como foi, que foi ajudado, poderia ter sido um 3-0. Pessoal, e temos que concordar. Eu acho que Mauro César, eu acho que os dois têm razão. Ok, tem hora que o Palmeiras mostra vontade, tem garra. Tem hora que o Flamengo parece um jogo mais frio, mas eu acho que é estilo de jogo. Isso aí é simplesmente o estilo de jogo de cada um, de cada treinador. Agora, uma coisa é certa, né? Palmeiras também, pessoal, naquele jogo do Bahia, jogou muito mal. Não venha dizer aqui que o Palmeiras jogou bem, né? E olha que estava com o time completo, né? E contra o São Paulo, para mim, aquele jogo caiu na mão do Palmeiras, né? Poderia estar 3-0 para o São Paulo e um jogador expulso. Aí, quem vai me dizer aqui que o Palmeiras teria ganho aquele jogo? Será que teria alguém aqui capaz de me afirmar isso? Que o Palmeiras seria campeão? Seria campeão, não. Teria vencido aquele jogo da forma que venceu? 3-0 no placar, com um jogador a menos? Pessoal, vamos ser bem realistas. Aí também concordo plenamente com Mauro César. O Palmeiras tem suas vaciladas também. Também não vamos dizer que é só maravilha. Pessoal, vamos ser bem realistas. Se o Palmeiras perder para o Flamengo, já vai ter gente aí pedindo a saída de Abel. Pode notar aí, pessoal. Pode notar. Inclusive, Abel Ferreira, né? Deu umas declarações aí referente ao Flamengo e afirmando, né? Que não vai ter nada decidido até o final, até a última rodada. Para ele, o campeonato vai até a última rodada entre a briga Flamengo e Palmeiras. E tem muito palmeirense, parte da mídia paulista, achando que o Palmeiras já vai ali, faltando umas 6, 7 rodadas, o Palmeiras já é campeão. E ele deixou bem claro, não existe isso. O Flamengo vai disputar até o final, pessoal. Até as últimas rodadas, e eu concordo, né? Acho que o Flamengo realmente tem tudo para chegar nas últimas rodadas, brigando pelo título e tomara aqui na frente do Palmeiras. Se o Flamengo ganhar esse jogo do Botafogo, eu me atrevo a dizer que vai complicar para o Palmeiras. Por quê? Primeiro que o Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã é super favorito. Não porque o Palmeiras... Pessoal, não esqueça isso. Palmeiras, se eu não me engano, já faz bastante tempo que não vence o Flamengo em Campeonato Brasileiro. Inclusive foi 2-0 o último jogo Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no campo do Palmeiras. Então, acho que Abel Ferreira, claro, vai ter torcedor palmeirense que não gosta das declarações, vai ter jornalista que não gosta das declarações, mas nessa daí, pessoal, Abel Ferreira tá mais do que certo, né? Tá mais do que certo. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí. Peço aí quem não for inscrito no canal Fla News, né? Se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.